Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição 282. O tema é superendividamento. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade, e já deixa aquele like, compartilha, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida, e deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque tudo isso fortalece muito e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje, tese 1, superendividamento é a impossibilidade manifesta de o devedor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas exigíveis e vicendas decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem comprometer seu mínimo existencial. Então aqui temos um conceito de superendividamento, né? E lembrando que trata-se de um tema relativamente recente, foi só lá em 2021, com a Lei 14.181, que passamos a ter o capítulo 6A, lá no Código de Defesa do Consumidor, tratando exatamente sobre esse tratamento do superendividamento, prevenção e tratamento do superendividamento, que é um problema social e econômico gravíssimo do Brasil hoje, né? Gente, primeira coisa, temos que ter em mente que o superendividamento ele é uma questão relativa a pessoas naturais. Quando nós falamos de pessoa jurídica, aí nós temos outras questões, né? Outros regimes para tratarem sobre situações mais ou menos assim, que aí lá nós temos, por exemplo, a recuperação judicial, o Instituto da Falência, mas quando se fala em pessoas civis, não existia um procedimento no Brasil que tratasse sobre esse concurso de credores com a finalidade de tentar resolver a situação de superendividamento de uma forma global. E aí, não é, a partir de 2021 passamos a ter, e aqui esse conceito, ele traz alguns pontos que são muito importantes. Primeiro é esse, pessoa natural, não é? Segundo, é uma impossibilidade manifesta desse consumidor dele de boa fé, tá? Então não é aquele consumidor que contrai ali um empréstimo, faz uma compra fraudulenta com o objetivo de realmente não pagar e aí, enfim, suja seu nome, se endivida, mas com um propósito fraudulento. Não. Aqui é a pessoa que de boa fé se endivida e aí ela não tem condição de forma manifesta de pagar as dívidas, sejam as já vencidas ou as vincendas. Beleza? Aqui essa dívida ela tem que decorrer de relação de consumo, inclusive operação de crédito, compra a prazo e serviço de prestação continuada. Então, mesmo operações de crédito podem sim ser consideradas dívidas para esse efeito aqui de superendividamento. E aí vem a próxima questão, né, relativa aqui a esse conceito, que é o tal do mínimo existencial. Né? Diz assim, sem comprometer, não tem possibilidade de pagar, sem comprometer um mínimo existencial. E aí o que é mínimo existencial? E aí existe, obviamente, um debate doutrinário muito bonito sobre o que seria esse mínimo existencial, né? Seria ali aquele conjunto de recursos indispensáveis à manutenção material digna do consumidor, de sua família, incluindo suas despesas essenciais. Enfim, temos aí todo esse trabalho bem doutrinário sobre esse tema. Agora, temos que ter em mente que o decreto 11.567 de 2023, ao regulamentar o tema, entendeu que mínimo existencial é o valor de R$ 600. E aí o STF entendeu que essa regra é constitucional, desde que haja uma periódica reavaliação e atualização desse valor. Naturalmente, foi um dia difícil para o pessoal que é estudioso do tema de mínimo existencial, né? Foi uma frustração, mas hoje prevalece esse entendimento de que é possível sim a fixação
desse valor, né, de um valor objetivo, que foi R$600. E é isso. Então, tese 1, superendividamento, é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas, exigíveis e vincendas, decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem comprometer seu mínimo existencial. Seguindo em frente, tese 2, o processo de repactuação de dívidas previsto no artigo 104A do CDC deve ser iniciado de forma autônoma, por possuir rito próprio e natureza conciliatória, o que torna juridicamente inviável a sua instauração como incidente em processo executivo em curso, sob pena de subversão da lógica processual e risco de tumulto procedimental. Então, o artigo 104A, ele traz esse procedimento de repactuação de dívidas. Gente, esse procedimento, ele é um procedimento autônomo. Ele tem que acontecer em um processo específico, que é um processo que tem o objetivo de reunir uma pluralidade de credores e repactuar a dívida. E aí existe, não é, todo um regramento. Então, por exemplo, cada um dos credores deve comparecer nessa audiência, ou por conta própria, ou com um procurador com poderes para transigir. Não há uma obrigação que eles levem o acordo, que eles aceitem o acordo, mas eles têm que comparecer. E se não comparecem, aí eles acabam sendo prejudicados, porque a dívida deles vai poder ser paga só depois da dívida das pessoas que efetivamente compareceram na reunião. A questão é que, veja só, aqui nós tratamos de um procedimento específico. Tem que ter uma ação para isso. Não é possível, no decorrer de um processo, então, por exemplo, imagina que tem uma execução contra a Mariazinha, que foi movida pela loja Riachuelo, pela C&A. E aí, o que a Mariazinha faz? Ela lá, de forma incidental, nessa execução, pede que seja incidentalmente realizada uma repactuação de todas as dívidas dela. E aí a Riachuelo olha para aquilo e diz: mas minha senhora, eu estou aqui querendo simplesmente te cobrar um valor que tu está me devendo, tu comprou umas blusinhas aqui, eu estou te cobrando e tu vai querer, dentro do meu processo, discutir a tua vida todinha, trazer todo mundo, trazer a C&A, trazer a Renner, trazer todo mundo para discutir uma dívida? Não, isso é tumulto processual. Isso subverte a minha lógica, o meu direito de te cobrar, né? Então, realmente, isso não faz sentido. É necessário um procedimento específico, né, autônomo, beleza? E não é possível fazer de forma incidental. Então, tese 2, o processo de repactuação de dívidas, previsto no artigo 104A do CDC, deve ser iniciado de forma autônoma por possuir rito próprio e natureza conciliatória, o que torna juridicamente inviável a sua instauração como incidente em processo executivo em curso, sob pena de subversão da lógica processual e risco de tumulto procedimental. Vamos analisar conjuntamente agora as teses 3, 4, 5, 6 e 7, quase o informativo todinho de uma vez, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Tese 3, a fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa a autocomposição entre credores e devedores, de modo que, embora regido pelos princípios da cooperação e da solidariedade, recai sobre o consumidor o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento. 4. Na audiência de conciliação referente à repactuação de dívidas por superendividamento, não há obrigação legal de o credor apresentar contraproposta ou aderir ao plano de pagamento formulado pelo devedor. 5. O comparecimento do credor à audiência de conciliação, pessoalmente ou representado por advogado com poderes para transigir, é suficiente para afastar as sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º do CDC. 6. A ausência injustificada do credor ou a presença do seu procurador sem poderes especiais e plenos para transigir
em audiência de conciliação para repactuação de dívidas por superendividamento, acarreta a aplicação das sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º do CDC. Tese 7. Na fase judicial do processo de superendividamento, é possível a concessão, inclusive de ofício, de tutelas provisórias de natureza exclusivamente cautelar, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do artigo 104A, parágrafo 2º do CDC. Então a gente já vê que esse parágrafo 2º do 104A é famoso, né? Mas vamos entender aqui. Primeiro, como é que funciona dessa fase consensual do procedimento de repactuação de dívidas e como é que segue, né, o processo caso não haja acordo. Então imagina assim, ó, Mariazinha está devendo Deus, o mundo e os fundos. Está devendo todo mundo, até a vizinha que vende Avon, ela está devendo. E aí o que ela faz? Ela propõe um procedimento de repactuação de dívidas. Vai lá, instaura esse processo e aí vai ser realizada uma audiência conciliatória. Quem é que tem o ônus de levar uma proposta? É a Mariazinha. Mariazinha precisa levar uma proposta, tá? E aí, os credores têm uma obrigação. Qual é essa obrigação? É comparecer. Comparecer ou eles próprios ou enviarem procuradores com poderes para transigir. Essa proposta tem que ter o prazo máximo de 5 anos para pagamento de todo mundo. E essa forma de pagamento tem que preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento que foram originalmente pactuadas. Aí, gente, só para que fique claro, parágrafo 1º, exclui-se do processo de repactuação, ainda que decorrente de relação de consumo, aquelas dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, aquilo que a gente conversou, não é? Tem que ser um endividamento de boa-fé, bem como as dívidas provenientes de contrato com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. Então, contrato com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural não vai entrar aqui. E a questão aqui é realmente política, né? É uma questão de preservar, por exemplo, os contratos habitacionais, de preservar os contratos rurais e de também não reduzir a força daqueles contratos que são garantidos por direitos reais. Não é? Então, que é um objetivo realmente que fica muito claro nesse sentido. Mas aqui a gente já tem o suficiente para reler a tese 3, não é? A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa a autocomposição entre credores e devedores, de modo que, embora regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, recai sobre o consumidor o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento. Beleza? Aí, o que a tese 4 fala? Que não há uma obrigação legal do credor aceitar a proposta, dele apresentar uma contraproposta. Como nós já dissemos, qual é a obrigação do devedor? Vou repetir, é comparecer. Comparecer com um representante que tenha poderes para celebrar o acordo. Então, tese 4, na audiência de conciliação referente à repactuação de dívidas por superendividamento, não há obrigação legal de o credor apresentar a contraproposta ou aderir ao plano de pagamento formulado pelo devedor. Professor, ele não compareceu, o que acontece? Aí vamos lá para o famoso artigo 104A, parágrafo 2º. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação, de que trata o caput deste artigo, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado apenas para ocorrer após o pagamento dos credores presentes à audiência conciliatória. Então, olha só, é ruim faltar essa audiência. Viu? O que acontece?
fica suspensa a exigibilidade do débito, fica interrompido o encargo de mora, então não vai correr juros de mora até o pagamento. Além disso, vai haver uma sujeição compulsória ao plano de pagamento, mesmo que ele não concorde, enfim, não concorda, que ele chora se ele faltou. E se esse valor for certo, né, conhecido, ele vai ser pago só depois de todo mundo que compareceu à audiência. Então é muito ruim realmente faltar essa audiência. Mas, se ele compareceu, lembrando, tá, tem que ser uma falta injustificada, tá? Mas se ele compareceu aí, ele já não será punido com essas sanções. Então, tese 5, o comparecimento do credor à audiência de conciliação, pessoalmente ou representado por advogado com poderes para transigir, é suficiente para afastar as sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º do CDC. Tese 6. A ausência justificada do credor ou a presença de seu procurador sem poderes especiais e plenos para transigir em audiência de conciliação para a repactuação de dívidas por superendividamento acarreta a aplicação das sanções previstas no 104A, parágrafo 2º. E aqui a tese 7, ela já vai tratar de um segundo momento, né, que já seria a fase judicial do processo de superendividamento. Porque, veja só, pode acontecer de na fase conciliatória dar tudo certo e aí realmente se consegue chegar num acordo e já fica ali estabelecido bem certinho como é que vai ser pago, o valor que é devido, né, os valores que são devidos para todo mundo, mas pode acontecer de não, né, até bem provável muitas vezes que não dê certo. E aí, o que acontece nesse caso? Segue para a fase judicial. E na fase judicial, aí o juiz pode determinar como é que vai ficar esse plano de pagamento. E nessa fase é possível, sim, que se sejam deferidas tutelas provisórias, tutelas que sejam exclusivamente cautelares também. E dentre elas, aí sim é possível deferir uma medida que seja semelhante ao que está lá no artigo 104A, parágrafo 2º. Então, determinando, por exemplo, a suspensão dos juros de mora em relação a determinada dívida, determinando-se, por exemplo, que outra determinada dívida seja considerada naquele momento inexigível. Enfim, não é? Temos que lembrar que existe o tal do poder geral de cautela. Então, diante desse poder geral de cautela, é possível a aplicação de medidas gerais, né, que sejam subrogatórias, coercitivas, mandamentais, e dentre elas, dentro dessa criatividade do juízo, é possível se inspirar no artigo 104A, parágrafo 2º do CDC, sem nenhum problema. Então, tese 7, na fase judicial do processo de superendividamento, é possível a concessão, inclusive de ofício, de tutelas provisórias de caráter exclusivamente cautelar, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do artigo 104A, parágrafo 2º do CDC. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser também um baita diferencial na tua prova de títulos. Seguindo em frente, vamos analisar conjuntamente as teses 8 e 9. Tese 8. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de repactuação de dívidas por superendividamento, mesmo com interesse do ente federal, uma vez que o artigo 109, inciso 1 da Constituição, exclui a competência da Justiça Federal nos casos de concurso de credores. Tese 9. A competência da Justiça Federal para o ajuizamento de ação de cobrança proposta por empresa pública é absoluta e não admite o deslocamento por conexão, continência ou coexistência com o processo de superendividamento. Então, aqui, a questão é simples, né? O artigo 109, inciso 1 da Constituição, que traz a competência da Justiça Federal sempre que a União, a autarquia ou empresa pública federal figura na lide, não alcança as ações de concurso de credores.
Aqui, da mesma forma que seria, por exemplo, uma recuperação judicial, uma falência, não há competência da Justiça Federal. Ah, professor, mas imagina que existe uma dívida com a Caixa Econômica Federal. Essa dívida vai poder fazer parte do processo de superendividamento? Vai, mas a competência será da Justiça Estadual. Ah, mas imagina também que existe uma ação de cobrança já. E aí, essa ação de cobrança vai ser deslocada para a Justiça Estadual? Não. A ação de cobrança permanece lá na Justiça Federal. Beleza? E aí, eventualmente, pode, inclusive, ter uma relação de prejudicialidade entre as duas ações, mas o fato é que essa ação ela vai permanecer na Justiça Federal, porque aqui nós temos uma competência de natureza absoluta que não vai ser modificada, seja por conexão, continência ou por coexistência do processo de superendividamento. Então, tese 8, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a repactuação de dívidas por superendividamento, mesmo com interesse de ente federal, uma vez que o artigo 109, inciso 1 da Constituição, exclui a competência da Justiça Federal nos casos de concurso de credores. Tese 9, a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação de cobrança proposta por empresa pública federal é absoluta e não admite o deslocamento por conexão, continência ou coexistência com o processo de superendividamento. E vamos em frente para a última tese de hoje, tese 10, compete à Justiça Federal o julgamento de repactuação de dívidas por superendividamento quando o polo passivo da demanda for composto exclusivamente por ente federal. Aí já é uma situação um pouco diferente da tese 8, né? Porque você imagina, por exemplo, um procedimento de repactuação de dívida que só tem um credor. E quem é o credor? É a Caixa Econômica Federal. E aí, gente, vai tramitar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Vai tramitar na Justiça Federal, tá? Por quê? Porque aqui, de fato, só há um credor. E se há um credor, não há concurso de credores. E esse credor é uma empresa pública federal. Então, pela lógica, competência da Justiça Federal. Então, tese 10, compete à Justiça Federal o julgamento de repactuação de dívidas por superendividamento quando o polo passivo da demanda for composto exclusivamente por ente federal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo e deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, que tudo isso fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. Então, por hoje foi isso, até a próxima.